Nós vamos falar hoje sobre pessoas controladoras. Você conhece alguém assim? Ih, meus pêsames. Brincadeira, gente. Doutor, como conviver e como lidar com pessoas que controlam não só a vida dela, mas a do outro também? Viviane, viver com pessoas controladoras é muito difícil. Muito difícil porque ela quer apropriar-se da vontade nossa. Ela quer rotular-nos como se nós fôssemos uma réplica dela. E isso tudo causa um grande transtorno. Por quê? Porque o ser humano em si, o que é mais essencial no ser humano é a sua individualidade. E a pessoa controladora o rouba do outro. Tem a ver com narcisismo? A pessoa querer, de alguma forma, ver projetado no outro a sua imagem? Com certeza. É uma pessoa narcísica, é uma pessoa egoísta e chega a ser sociopata. E o pior é que a pessoa pensa até que está ajudando, né, doutor? Ela pensa que está ajudando, ela pensa que está fazendo um bem ao outro, só que tem um detalhe, ela não percebe que é ela que sofre de uma patologia, que é uma doença, porque ela se torna insegura, Vi. Ah, isso que eu ia perguntar. Então a insegurança faz parte da pessoa controladora. Faz, porque eu tenho, isso é um medo arraigado na pessoa, um medo oculto, de quê? Um medo de relacionar-me com o outro, um medo de que as pessoas descubram quem eu sou. Então, se eu não me julgo, eu vou fazer com que todo mundo pareça comigo, então ninguém vai me julgar. Ninguém, isso é insegurança mesmo, isso é um medo de ser ele verdadeiramente. Então, se eu tenho esse medo, o que eu faço? Eu faço com que todos sejam como eu. Eu me projeto na outra pessoa. Eu me projeto. Isso é narcisismo, porque o narcisista ele só ama a si mesmo. Aí ele não percebe, ele acha que isso é amor, não. Ele está amando a si mesmo, no outro. Existe algum tratamento específico para esse tipo de postura, doutor? Não, tem que haver terapia. Tem que haver terapia. E as próprias pessoas que convivem com essas pessoas. Mas uma pessoa não aceita que ela é controladora. Aí quem convive com ela tem que buscar a orientação de como lidar. Por exemplo, como lidar com esse tipo de pessoas? Primeiro, estabelecer um diálogo objetivo e afetuoso. Tem que ter objetividade e afetividade. Não pode ser só objetivo, não. E paciência, né? Porque começar a mostrar para essa pessoa que existe uma individualidade nela. A pessoa que está do outro lado da linha, tem uma individualidade em mim, tem que ser objetiva. Eu quero te falar isso. Em casa. Mas no trabalho? Quando a pessoa ela é controladora em casa e depois quer ser do mesmo jeito no trabalho? Não, isso, no trabalho, os colegas de trabalho vão ter que fazer isso. Só que os colegas de trabalho não têm a paciência que a família tem. Justamente, aí fica difícil. É uma pessoa que vai ser... Difícil para lidar. No último programa nós falamos sobre hipocondria, eu estava falando que vai ser uma pessoa difícil, que vai ser uma pessoa antipatizada e vai ser uma pessoa que todo mundo vai fugir dela ou ceder. E o grande problema é que acham pessoas que também têm uma autoestima baixa, pessoas que acostumaram a obedecer ordens, a chantagem emocionais, pessoas que vieram de um lar onde o pai era um controlador ou a mãe era uma controladora e vai para um serviço e encontra uma pessoa assim. O que acontece? Ela se submete a essas pessoas. Só que pessoas assim, pelo fato de ter autoestima baixa, nunca vai conseguir ser elas mesmas. Uma pessoa controladora pode ser uma pessoa ignorada? Eu posso ignorar uma pessoa assim ou eu trato com a mesma moeda? Tratar com a mesma moeda, não, porque aí você vai se tornar também antipática como ela. É igual eu falei, o bom seria estabelecer um diálogo objetivo e afetuoso. Com afeto, para mostrar para essa pessoa que a segurança, é possível conquistar a segurança pessoal sem ser controladora. Que bom se todos os colegas de trabalho, todos os familiares apoderassem dessa ideia de que é possível mostrar para o outro que ele pode sim ter segurança sem precisar controlar. A psicanálise, doutor, ela consegue criar ou vir uma característica de uma pessoa controladora no caso de família e no caso de trabalho?
Como lidar com pessoas diretamente assim? Veja bem, como que a psicanálise trabalha com isso? É óbvio que eu vou ouvir, geralmente ela não vai falar que ela é controladora. Com certeza. Eu vou ouvir a outra pessoa que está sendo lesada, a refém dela. E ela vai falar as características, nós vamos, é óbvio que nós vamos fazer uma análise. Como que é essa pessoa? Ah, ela age assim, 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 assado. Ela me rotula, ela apodera-se das minhas vontades, das minhas ideias, tudo. Eu não tenho ideia própria. Aí sim, aí não só a psicanálise, ou a psicologia, ou qualquer outro terapeuta, ele vai começar a trabalhar essa pessoa e instruir essa pessoa de como lidar com essa pessoa controladora. Os pais costumam ser controladores, às vezes prejudicam os filhos, não é isso? Por medo do filho vir a sofrer ali na frente, ou bater com a cabeça em alguma coisa. Então eles fazem um meio de campo para controlar o filho, impedindo-o de sofrer. Mas é correto isso? Não. Sabe por que não é correto? Eu vou explicar por que não é correto. Porque ele pode também criar um filho inseguro e que posteriormente pode se tornar também um controlador. Com medo de que as pessoas descubram essa fragilidade interna dele. E olha, um pai, ele tem que fazer o contrário. Ele tem que deixar sobressair a vontade do filho. Porque, Viviane, não sei se nós já falamos aqui em algum programa, o pai, ele só cumpre o seu papel de pai quando ele se torna dispensável ao seu filho. O que é tornar dispensável? Meu filho não precisa mais de mim emocionalmente. Meu filho não precisa mais de mim financeiramente. Meu filho não precisa de mim intelectualmente, já terminou sua faculdade. Não precisa de mim religiosamente, porque eu ensinei ele o caminho que ele deve andar. Não precisa de mim. É como se eu falasse com Deus, e agora o Senhor pode me dispensar em paz, porque eu cumpri o meu papel de pai. Agora o pai controlador não. Ele vai controlando a vontade do filho. Quando ele pensa, Deus lhe colocou na mão dele um indivíduo, uma pessoa, para que ele transforme essa pessoa em um indivíduo. O que é um indivíduo? A individualidade é justamente para que seja manifestado aquela parte do eu que é só minha. E os pais não deixam. Tem pessoas que têm muito mais dos pais nela do que ela supõe. E quem é controlador? E que às vezes está acompanhando o nosso programa ou pela televisão ou pela internet. Qual dica eu deixaria para essa pessoa em casa agora? Se você tem essas características de rotular, de apropriar-se da vontade dos outros, de querer controlar os seus colegas de trabalho, seus irmãos, ou quem está à sua volta, ou quem sabe seus filhos, eu vou falar uma coisa para você. Procure dialogar com um terapeuta, procure dialogar com uma pessoa que tem experiência para que você se livre dessa neura. E você, por quê? Porque eu tenho certeza, você vai conseguir ser seguro de outra forma sem precisar controlar a vida do próximo. Porque senão você pode estragar a vida do seu colega, a vida do seu filho, a vida do seu pai, a vida da sua mãe. Você pode estragar muitas vidas porque a sua está estragada. Então é mais fácil consertar a sua do que estragar muitas por aí. Gostaram do programa de hoje? Não perca o próximo. Vamos falar sobre medo do fracasso, ou melhor, o medo de fracassar. O abraço de hoje vai para Danilo Campos, que está estreando aqui na TV Canal 20, a partir da próxima semana, o programa Estúdio Pop e toda a sua equipe, que o programa está divino. Parabéns, obrigada pela participação e companhia aqui no programa. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se na hora de votar o eleitor optar por não votar em um candidato, basta apertar a tecla branco na urna eletrônica e confirmar. E se digitar um número que não corresponde ao de nenhum candidato e confirmar, esse voto então será registrado ou considerado pela Justiça Eleitoral como voto nulo. Mas fique atento, quando se trata do resultado da eleição, a Constituição Federal estabelece que será eleito quem receber o maior número de votos válidos, excluídos os votos brancos e nulos. Ou seja, eles não entram na contagem para eleger algum candidato. Os votos válidos são aqueles dados ao candidato ou legenda. Mas e se os brancos e nulos somarem mais de 50% dos votos em uma eleição? Será mesmo que eles podem anular o pleito? Eu já vi, e todos devem ter visto pela internet, algumas correntes afirmando que se todos votassem, ou se pelo menos mais de 50% dos eleitores votassem nulo,
as eleições seriam anuladas. Mas essa informação não corresponde à verdade, porque só são contabilizados para o resultado do pleito os votos válidos. Então, votar nulo e votar em branco não é politicamente recomendável. É mais correto que o eleitor se esforce para encontrar um candidato da sua confiança, porque senão ele estará delegando a quem votar em candidatos a palavra final sobre os eleitos. E ele não poderá participar. A Justiça Eleitoral tem que realizar novas eleições quando o candidato eleito com mais de 50% dos votos tem o registro indeferido ou o mandato cassado. Nesses casos, a Justiça Eleitoral pode impedir que o candidato que causou a anulação do pleito fique de fora da nova disputa. Mas seja de um jeito ou de outro, o bom mesmo é o eleitor ficar atento e pesquisar em quem votar. Uma eleição anulada significa ter que realizar uma nova. Quando ocorre a anulação de uma eleição, todos têm prejuízo. A Justiça Eleitoral tem prejuízo, a população tem prejuízo. Por isso até que nós temos muito cuidado nessas situações de anulação de eleição. Há que existir uma prova muito forte e um fato muito grave para que se chegue à anulação de uma eleição. E todo o custo dessa nova eleição, a Advocacia Geral da União, representando, obviamente, a União Federal, cobra daquele candidato, daquele partido político que causou a necessidade dessa nova eleição.